Eu agora me veio à mente um momento agora, nessa última parte de hoje, em que o senador Cristóvão Buarque perguntou à última testemunha se ele considerava que havia sido assegurada ampla e legítima defesa à presidente afastada, e ele afirmou que sim. Esse foi um momento que eu destacaria. Que outro momento você destacaria? Não, eu acho que esse momento foi importante porque todos nós, né, somos muito acusados de um golpe, de que estaria havendo uma perseguição. E eu acho que foi importante quando o professor respondeu que todas as etapas estão sendo cumpridas, todas as oportunidades estão sendo concedidas, que o advogado da presidente é um bom advogado, combativo, está tendo todas as oportunidades. E eu compreendi da fala do senador Cristóvão que ele pensou o seguinte: bom, se ele está tendo todas as oportunidades, né, e eu estou convencido pela outra parte, significa então que eu tenho que votar a favor do impeachment. Foi isso que eu interpretei, foi assim que eu compreendi. Agora, eu acho que o que é mais relevante é que a fala das próprias testemunhas de defesa está demonstrando que a acusação tem razão. Então, se o senhor reparar, ninguém conseguiu refutar as partes do parecer do procurador Ivan Marques, que mostram que as pedaladas fiscais foram adotadas com o fim de maquiar as contas públicas. Agora, no final do dia, e mesmo quando falou o ex-ministro Nelson Barbosa, eles disseram o seguinte: não, pagava-se quando se queria. Então, quando havia disponibilidade no Tesouro, se faziam os pagamentos. Meu Deus do céu! Será que se fossem bancos privados, o Tesouro poderia fazer isso? O que a lei de responsabilidade fiscal proíbe é que o agente controlador instrumentalize as instituições financeiras controladas. Eu acho que todas as falas aqui mostraram que foi isso que aconteceu. Todas as testemunhas de defesa reconhecem que 2015 foi o ano em que houve mais cortes. Eles acham que isso é bom para a tese deles, porém não é. É a prova de que se inflou tudo em 2014. Utilizou dinheiro que não era próprio para poder fazer o povo achar que aquela coisa maravilhosa que se pintava na televisão iria prosseguir. Quando conseguiram a reeleição, entrou 2015, começaram a cortar tudo, porque aquela bolha era insustentável. Então, o que as testemunhas estão trazendo corrobora a nossa acusação. O parecer do procurador Ivan Marques corrobora a nossa acusação. Agora, o doutor Eduardo, com todo respeito, quer trazer uma prova e ele quer ficar recortando, para falar de um parágrafo, esquecer todo o resto, não tem condição. A própria argumentação dele: não, doutora, mas isso não faz parte. Peraí, se a pessoa é inocente, você tem um caso desse tamanho, você vai ficar falando: não, isso não faz parte. Ninguém quer falar sobre o principal, que foi a fraude da qual nós fomos vítimas, entendeu? Então, eu acho assim, esses pontos têm que ser destacados, porque eles pegam só a parte que interessa. E não é assim, né? Então, acho que é isso que tem que ficar destacado. De alguma forma, todo esse processo lança uma luz muito grande, é quase uma radiografia na própria lei de responsabilidade fiscal. Ela está sendo passada a limpo aqui nesse julgamento. A gente poderia analisar sob esse prisma, não? Olha, nesse ponto, porque assim, o processo de impeachment não é algo feliz, sabe? Você está feliz, se você conseguir, se a presidente for mesmo afastada, você vai comemorar? Não, eu não vou comemorar. Nós não estamos vivendo um momento feliz. Agora, sobre esse aspecto, eu acho que é muito positivo, porque as pessoas que às vezes não tem noção do que significa, essa conquista que foi a lei de responsabilidade fiscal. Conquista para todos nós. E eu gosto de lembrar que o PT votou contra. Quando a lei foi publicada, eles foram para o Supremo contestar. Então, de certa forma, o que fizeram e o comportamento deles agora é coerente, porque eles sempre foram contra a responsabilidade fiscal. Então, acho que nesse aspecto, até do seu ponto de vista educativo, para as pessoas perceberem que nós temos normas boas. As pessoas falam muito: não, as leis nesse país não prestam. Não é verdade. Nós temos normas boas, mas elas não são respeitadas.